Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. Would you like to get the most out of this podcast? We strongly recommend you to get the transcriptions for this episode. There you will be able to see every single word we spoke during this episode and notes that will give you tips and help you learn new words, expressions, and idioms that you will not learn in a textbook. Become a member of our community on Patreon, support our show, and have access to our exclusive content. Ok, Vini. Então vamos iniciar o episódio de hoje. E hoje nós temos uma expressão bem interessante, tipicamente brasileira, assim como as outras, mas com um uso bem específico, né? Qual a expressão de hoje? A expressão de hoje é pagar o pato. Interessante. Interessante essa expressão, né? Pra ti, qual seria o significado dela? Em poucas palavras. Eu diria que pagar o pato é ser responsabilizado por alguma coisa. Geralmente uma coisa que você não fez. Então, esse seria o significado. Levar a culpa por algo que não foi tu que fez, né? Isso aí. Então é uma situação bem específica mesmo, né? Beleza. E falando sobre a respeito dessa expressão, te soa muito formal ou informal demais? Tu veria ela em algum lugar? Escrito, por exemplo? Eu acho que em textos formais, jornalísticos, por exemplo, ou artigos, não é comum encontrar o uso dessa expressão, mas é uma expressão bastante usada no Brasil. Então não é uma expressão que soa mal educada, mas ao mesmo tempo é uma expressão bem coloquial. Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, se você está querendo falar com seu chefe, por exemplo, explicar de maneira bem educada uma situação em que você talvez tenha sido injustamente acusado, né, ou responsabilizado por alguma coisa, talvez você não iria usar isso para falar com seu chefe a respeito disso, né? Talvez soe informal demais. Depende do relacionamento com o chefe, claro, né? Eu não vou pagar o pato por isso. Isso. Pode soar muito forte, né? É verdade, exatamente. Mas em contextos informais eu acho que é uma expressão bem leve, assim, não soa muito forte. E o que você acha? Para mim, da mesma forma. Eu acho que ela é uma expressão do dia a dia, mas para algo mais formal, assim, ou pessoas que nós temos uma relação um pouco mais distante, é meio difícil usar mesmo. Beleza, Vini. E qual seria o significado para ti, talvez a origem? Saberia dizer para nós? Isso é bem interessante. Existem explicações bem divergentes sobre como essa expressão surgiu, mas uma explicação que é bem aceita é que essa expressão é proveniente de um jogo que era praticado em Portugal. E nesse jogo, os participantes que andavam a cavalo deveriam arrancar com um só golpe um pato que estava amarrado a um porto. E quem perdia tinha de pagar pelo pato. E dessa forma a expressão começou a ser usada para outras coisas do dia a dia também, para falar sobre algo que você paga e que não te traz qualquer benefício. Interessante, bem interessante mesmo, obrigado. A expressão pato também abre uma caixa na minha cabeça de que na gíria, no popular, o pato é aquela pessoa que é passada para trás. Sabe? Aquela pessoa que é ludibriada pelos outros, né? Então, pagar o pato também me abre assim, pagar de otário, né? Tipo, de bobo. Sim. De bobo, né? Então, que legal a gente falar sobre ela, né? Olha quanta coisa interessante numa expressão tão pequena, né? É verdade, é verdade. É interessante como as expressões, elas ganham significado, mas perdem... elas são o que chamamos de metáforas desgastadas linguisticamente, né? Basicamente, quando a expressão ela assume um significado que você para de pensar no significado literal dela, né? Ninguém realmente pensa literalmente em pagar um pato quando nós falamos isso, né? Não estamos falando no inglês pay the duck. Não é isso, né? Exatamente, não isso. Beleza, verdade. E também tem um outro significado, eu até falei agora há pouco, esse significado a gente também tem que cuidar, né?
Existe a questão de pagar o pato, ou seja, ser responsabilizado por algo que do que outra pessoa falou ou fez, mas também de você pagar o pato no sentido de estar sofrendo com algo, né? Você ser passado para trás, ou você fazer algo que não devia, né? Um exemplo. O rapaz estava olhando a briga, mas acabou pagando o pato, sendo o único a ser preso pela polícia. Ou, um outro exemplo também, meus irmãos bagunçaram a casa e eu paguei o pato. Ou seja, eu fui responsabilizado pelo que eles fizeram. Exatamente. Muito bom, excelente. Obrigado. Esse é um belo uso da palavra, né? Em algumas regiões, talvez também, pagar o pato pode ser que a pessoa está fazendo o papel de bobo. Então, por exemplo, em todo o episódio eu estou pagando o pato. Em todo o episódio eu estou fazendo papel de bobo. Poderia ser traduzido assim, né? Não é verdade, né? É verdade. Não é verdade. É verdade. Mas isso é uma aplicação interessante né? Porque pato, para muitas regiões do Brasil, é aquela pessoa que é passada para trás, o bobo, o otário, né? Então, também temos que cuidar isso, né? É uma expressão também que tem dois lados, né? Você pode ser o coitado, né, da história, ou também você pode ser o culpado por algo, né? Ok, então vamos encerrar por hoje. Obrigado, Vini. Até a semana que vem. Até mais, Everton.